Deus fez a terra era um paraíso muito bonito. Mas quando o inimigo das nossas almas pegou no céu, Deus lançou ele do céu para a terra, e Deus cobriu a terra com água, e a terra passou muitos tempos coberta pelas águas. Não sabendo o tanto de tempo, Deus o sabe. Depois Deus fez a terra aparecer. Deus disse, haja a terra apareceu. Deus disse, produz a terra, erva e relva, e dê fruto segundo a sua espécie. A terra passou muitos tempos limpa, sem nada nascer nela. Mas quando Deus fez chover, as árvores nasceram. Porque tudo depende de Deus. Porque Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio, Ele é o fim. Depois Deus fez os animais. Eu creio que Deus só fez os animais quando as árvores já produziam fruto para os animais comer. Depois Deus fez o homem. Deus disse, façamos o homem, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus viu que todos os animais tinham seu par, e o homem morava só. Deus botou um profundo... Deus disse assim, é bom que o homem não viva só. Deus botou um profundo sono no Adão, ele dormiu. Deus tirou uma costela do Adão e fez uma mulher. Quando Adão despertou do sono, a mulher estava do seu lado. Deus disse a Adão, a tua mulher, carne tua carne, ossos teus ossos. Deus disse a Adão, todo fruto do jardim tu pode comer. Mas o fruto que está no meio do jardim, dele tu não pode comer. Porque dia que tu comer, certamente tu vai morrer. Adão não quis permanecer obedecendo a palavra de Deus. Ele achou melhor obedecer sua mulher, que lhe deu do fruto e ele comeu. O pecado entrou na terra. Muita roseira passou para ser espinheiro. Muitos dos animais passou para ser fera, como leão, tigre, onça. A cobra passou para ter veneno. E Deus disse, Adão, seja fecundo, enchei-vos a terra. E a terra foi cheia de pessoa humana, que Deus deu a ordem para Adão, para ele encher a terra, e ele encheu. Mas Deus viu que naquele tempo as obras dos homens eram mal. Deus resolveu eliminar todo ser vivente que tinha na terra por causa do homem. Porque Deus mesmo disse para Noé que a maldade do homem tinha pesado no coração dele, e Deus tinha se arrependido de ter feito o homem. Louvado seja Deus. E Deus achou Noé justo. Deus mandou Noé fazer a arca para salvar a vida dele com a família dele. E Noé fez a arca. E Noé entrou na arca com sua família. E Deus botou os animais e as árvores sob permissão. Deus enviou o dilúvio e todos morreram. De Noé Deus encheu a terra novamente. Assim como Deus disse para Adão, encher a terra. Deus também falou para Noé, encher a terra. No início, Deus falou para os animais, encher os campos. Deus falou para os peixes dos mares, encher os mares. Deus falou para as aves do céu, encher o céu. E tudo ficou da maneira que Deus falou. Foi cumprido. Porque Deus deu a ordem, temos que obedecer. Aquela pessoa que não obedecer a palavra de Deus será morto. Porque o Deus é o seu Criador. O Deus que fez o céu e a terra, Ele é o seu rei. Se Deus falar para você, aquilo para você fazer, se você não fazer, você será morto. Porque você está desobedecendo o seu Senhor. Você está desobedecendo o seu Pai que Ele criou. Louvado seja Deus. E de Noé Deus encheu a terra. Louvado seja Deus. Os descendentes de Noé, do início que somos nós hoje, o início sobrevivente, descendente de Noé, resolveram formar cidade só para eles, porque eles estavam em pouco número, para eles não se espalhar pela terra. Só que Deus falou para Noé, enchei-vos a terra e seja fecundo, para encher a terra. Mas eles queriam ficar só em um só lugar. E eles fizeram uma torre. Se eles não fizessem aquela torre, Deus ia fazer eles se espalhar de outra maneira. Mas eles fizeram a torre, para quando Deus enviasse um dilúvio, eles subirem na torre. E o destino deles era para a torre chegar no céu. A missão deles era para a torre chegar no céu. Mas quando a torre estava pertinho do céu, Deus desceu para ver as obras dos homens. E Deus viu que a torre ia chegar no céu. E Deus mudou a língua dos homens.
E Deus mudou a língua dos homens, não tiveram mais como eles continuar fazendo a torre, porque um falava cimento, o outro não entendia o que aquela pessoa estava falando. Eu quero agora brita, não entendia. Eu quero agora água, não entendia. Aí pararam com a torre, e aquela pessoa que entendia a língua do outro se uniu e se espalharam na terra, fugindo um dos outros das línguas estranhas que tinha em cada um deles. Foi assim que Deus encheu a terra. Foi assim que Noé encheu a terra. Os homens queriam ficar só naquele lugar, mas a missão de Deus era para que Noé enchesse a terra. E dessa maneira foi que Deus viu que dava para fazer os homens povoar toda a terra como hoje nós vemos. E no meio da nação, Deus escolheu um homem por nome de Abrão. De Abrão, Deus fez uma grande nação santa, que chegou a ser numerosa igual a estrela do céu, igual a areia do mar. Deus entregou sua lei para o seu povo, viver praticando os mandamentos da sua lei. Porque Deus sempre quer ter adorador aqui na terra, que adora Ele, que faça a vontade dEle, que converse com Ele, que pede Ele aquilo que você deseja. E Ele atende, porque só Ele atende. Não tem outro. Só Ele que atende, só Ele que dá vida, só Ele que salva. E só Ele que abençoa. Mas o povo de Deus não permaneceram firme com Deus. Desobedeceram Deus. Igual os homens que foram corrompidos no descendente de Adão. Aí Deus passou 400 anos sem falar com o seu povo. Louvado seja Deus. Nesse período, os homens se espalharam, descendente de Adão, eles habitaram no Egito em pouco número, 70 pessoas. Eles foram escravizados por 470 anos no Egito, sendo escravos do rei Faraó. Depois Deus resolveu tirar eles do Egito. Porque o rei Faraó tinha feito um decreto, porque ele viu que os filhos dos hebreus, que era o povo de Deus, descendente de Abrão, que entrou lá no Egito, se multiplicava dia e noite. E ele tinha medo dos descendentes de Abrão chegar num maior do que o povo dele lá do Egito, e o povo e o descendente de Abrão escravizar o Faraó com o seu povo. E o rei Faraó resolveu eliminar todos os filhos que fossem macho dos descendentes de Abrão que nascesse no Egito. Ele falou para as parteiras, quando nascesse um filho dos hebreus que fosse macho, ela ia matar. Mas as parteiras não temeram o Faraó, temeram Deus. Elas não mataram as crianças. E o rei Faraó falou: eu não falei para vocês matar todos os filhos dos hebreus quando nascesse fosse macho? As parteiras disseram: não, meu senhor, as hebreias são mais poderosas do que as egipensas. Quando nós chega, ela já tem dado à luz seus filhos. E o rei Faraó deu ordem para que toda criança que nascesse do Egito fosse macho, era para as pessoas do Egito jogar no rio. E assim acontecia. Moisés nasceu, mas Moisés era diferente de todas as crianças. Esconderam Moisés. Mas como não podia esconder, Moisés já chorava grosso, eles fizeram um cesto e colocaram Moisés dentro e puseram o cesto no berço do rio Nilo. Porque falou assim Jesus: a pessoa não acende uma vela para botar debaixo da mesa, bota em cima para todo quem está na casa ver a luz. Foi o caso de Moisés. Moisés não era para ficar escondido. Moisés era para ser revelado para toda a terra. E a filha de Faraó foi tomar banho com suas empregadas e acharam e ouviram a criança chorar. E a empregada da filha de Faraó foi ver a criança e ela disse ao menino. E disse a filha de Faraó: traz ele aqui. E quando a filha de Faraó viu Moisés, ela disse que ia cuidar do menino para ela, porque Moisés é uma criança muito formosa. E a irmã de Moisés permanecia perto do seu irmão, para ver o que era que ia acontecer com ele. E ela chegou e disse: eu conheço a mãe do menino, ela pode cuidar do menino para você. E a Bíblia relata que a filha de Faraó entregou Moisés para a própria mãe de Moisés, para quando Moisés desmamasse, era para a filha de Faraó devolver Moisés para a filha de Faraó. E assim aconteceu. Quando Moisés desmamou, a mãe de Moisés devolveu o seu filho para a filha de Faraó. E Moisés se formou junto com os egipcios, e ele aprendeu a ler. Toda a ciência dos egipcios, Moisés aprendeu. Quando Moisés estava com 40 anos de idade, ele foi visitar seus irmãos. Ele chegou nos irmãos dele, o egipcio tinha matado o irmão de Moisés. Moisés matou o egipcio e enterrou na areia, vingando a morte do irmão dele. No outro dia, Moisés ia passando, tinha dois irmãos dele brigando. Moisés disse: não é ali, filho do vosso irmão. O irmão de Moisés, que estava outro para brigar, disse: quem fez tu juízo sobre nós?
Tu quer matar nós hoje, como tu matou nos de Pensa e Terronaria? Quando Moisés ouviu aquela